Qual a saída que a senhora entende muito desse assunto, a senhora tem prática, a senhora é indígena, qual seria uma alternativa para essa atual política de, tem uma tribo ali, nós vamos fazer um território, uma reserva do tamanho da Ucrânia para aquela tribuzinha, e a senhora está falando por que se faz isso? Qual seria uma saída prática para essa situação? E deixar de privar esse tipo de sociedade de cuidados médicos básicos, de acesso a água, moradia. É importante manter né? essas reservas, é importante manter essas... Olha, as reservas, elas são um resgate histórico de um povo que perdeu não é o seu modo de vida, mas sim um povo que foi obrigado a permanecer longe da civilização. As terras, elas são um direito, mas... será que é direito mesmo? Como assim? É um direito pela metade, porque você tem o usufruto da terra, mas você não pode produzir nela. Então você coloca o indígena dentro de uma reserva, mas ele não pode explorar, ele não tem autorização para explorar as riquezas do seu território. Veja, há narrativas, por exemplo, existem indígenas que enfrentaram essa narrativa, como os indígenas parecis, e resolveram plantar soja, arroz, feijão, produzir, eles dominavam a técnica de plantio e iam trabalhar em fazendas. E olharam, mas a nossa terra está aqui, por que nós não devemos produzir nela? E começaram a produzir, avançaram a tal ponto, mas foram multados pelo IBAMA, proibidos pelo Ministério Público Federal, que presos no ideal imaginário ou contaminados pela narrativa internacional, incautos, muitas das vezes, né, achando que estão protegendo, estavam condenando aquele povo à miséria. Então, várias e várias vezes eles foram proibidos e multados. Nos anos em que houve o governo anterior, que foi do governo Bolsonaro, eles atuaram com normativas da FUNAI facilitando o licenciamento caso o indígena quisesse produzir em suas terras. E isso fez com que eles avançassem. Hoje eles são um exemplo de desenvolvimento econômico de povos indígenas. Temos o Suruí plantando nas suas terras, mas todos enfrentam uma política contrária. Tiveram indígenas que perguntaram para outros indígenas no poder: mas por que eu não posso plantar feijão? Por que eu não posso plantar banana? Por que eu não posso plantar soja? Aí o indígena que estava no poder e está no poder olha para assim: porque não faz parte da nossa cultura. Peraí, mas esse mesmo indígena defende o plantio da maconha, que não faz parte da cultura indígena. E diz, porque a maconha faz parte da cultura indígena. Um bom pesquisador de Google, pelo menos, né, vai ver que a maconha nunca fez parte da cultura indígena brasileira. Peraí, o indígena não pode plantar soja, não pode plantar arroz, mas pode plantar maconha? Pode ajudar no financiamento do tráfico de drogas. Veja como as narrativas elas impactam. Segregam o povo, mantém esse povo isolado, um local onde você não pode nem fiscalizar, aí o crime organizado atua lá dentro, determinando quem pode e quem não pode. E é o indígena que não representa os indígenas. Exatamente. Pregando essa narrativa, porque ele está com os interesses próprios. Exatamente, aí você vê, não faz parte da nossa cultura. E quem respondeu isso, vive num apartamento, toma banho de água quente, viaja para a Europa, bebe água gelada, viaja para a Europa, mas condena o próprio povo a 1500, enquanto ele vive no século XXI. Veja, eu estou no século XXI. Eu gosto de tomar banho de água quente. Eu mereço. Eu tomo água gelada, adoro. Sua água está numa temperatura maravilhosa. Eu posso pedir comida por iFood, mas que o meu povo não pode ter o mesmo que eu? Porque o meu povo foi condenado a viver sem aquilo que eu tenho. Então, eu acho que o meu povo sim merece, tem o direito, por ser brasileiro, por ser originário, e por que não? Mas outros que vivem da mesma forma que eu condenam seu povo ao isolamento, dizendo para eles que não, isso não faz parte da cultura, mas eles mesmos vivem na outra. Mas, para dizer que são indígenas, colocam cocares enormes, tentam imprimir uma identidade vitimista, mas vivem regalados no século XXI e promulgam uma história de desamparo, de dor, do qual eles mesmos não vivem.